Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! Tenha paciência. Olá, ouvintes, e hoje o Balaio de Gatos é um pouquinho diferente, né? Muita gente, tá? Que é do século passado, assim como eu, que no tempo da TV quadrada, né? Que depois veio a colorida, aquela coisa toda, assistiu alguns desses desenhos bem interessantes. E eu vou trazer o texto de Hilton Araújo, que eu recebi e o autor me autorizou a divulgá-lo, e mostra de uma maneira interessante como o eleitor iguatuense, ouvinte do Balaio de Gatos, enxerga a corrida eleitoral em Iguatu, que na opinião do Hilton é maluca. Eu quero agradecer a honra de poder lê-lo aqui na edição do Balaio. É divertido isso, tá? Mas vamos ao texto, né? Esses desenhos, eles estão no YouTube e ainda hoje são muito divertidos. Lembrando que esta é uma obra de ficção e que qualquer semelhança com pessoas da vida real terá sido mera coincidência. Feita essa ressalva, vamos ao texto. Bom, aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. A Corrida Maluca foi uma série de desenho animado produzida pela Hanna-Barbera no meados dos anos 60. Desenho como esse e tantos outros da Hanna-Barbera faziam a gente rir facilmente, na época da nossa infância, né? Alegravam os dias de outrora. Então o nosso autor resolveu maratonar no último fim de semana tais desenhos, né? E aí ele passeou por Zé Colmeia, Dom Pichote, Pepe Legal, Bibo Pai, Bob Filho, Olho Vivo e Faro Fino, o Alligator, Lip Hard, e foram vários, né? Mas a Corrida Maluca foi o que chamou a atenção dele. Nessa cidade, que é a nossa, diferente das demais cidades do Brasil, que estão também numa corrida para eleger os seus representantes, né, legislativo e executivo, resolveu se transformar também num processo, digamos, naturalmente, tá, em uma enorme corrida maluca, onde parece que leis e regras podem ser quebradas, né, ou burladas no percurso, pois o que importa para alguns é chegarem em primeiro lugar e, olha, não importa fazendo o quê, tá? Segundo Oscar Wilde, abre aspas para ele, a vida imita a arte mais do que a arte imita a vida, fecha aspas. É isso mesmo, a corrida começou, tá? A eleição já está em andamento. Enfim, seria mera semelhança ou ingenuidade até acreditar que tais personagens e suas artimanhas se materializaram nessa corrida em nossa cidade. Aí, ele cita que nós podemos ter nessa corrida maluca o Dick Vigarista e seu fiel escudeiro Muttley, que era bem rabugento, né? Reclamava de tudo, liderando a máquina do mal, e que tenta a todo custo ganhar a corrida fazendo todo tipo de trapaça. A gente tem também os gangsters, que guiavam o Quadrilha da Morte. Eles eram super simpáticos, todavia, mas nós não podemos confiar em gangsters, né? Pois é. Tinha a dupla sinistra, conhecidos como Medonho e Medinho. Dirigia Cupê Mal Assombrado. Era um carro que era cheio de fantasma, né? E assustava muita gente. Tinha também, né, os irmãos Rocha, na liderança do Carro de Pedra, que eram dois homens das cavernas que seguravam porretes de madeira e se espancavam um ao outro quando eles se estressavam. Tinha também o sargento Bombarda e o soldado Mickley, dirigindo o carro-tanque, né? E ele é conhecido sempre, o sargento Bombarda, conhecido sempre pelo estilo sério e disciplinado, mas sempre pronto para a ação. E por último, o Peter Perfeito, conhecido por sua aparência impecável e confiança inabalável, né? Ele dirigia o elegante carro aerodinâmico, muitas vezes mais preocupado em manter a sua pose, o charme e a beleza do que em realmente ganhar as corridas, né? Era um narcisista. Não é dessa vez que teremos nessa corrida maluca de Iguatu disputando a prefeitura, tá? A Penélope Charmosa. Infelizmente, todos os candidatos são homens. No entanto, os corredores estão nas ruas com todas as suas astúcias, artimanhas, articulações, enfim, com direito a tudo, inclusive puxar tapete. Mas lembre-se que o combustível de todos são os seus votos. Pois é, eles precisam disso para se manter na corrida. Saibam escolher quem vocês empurrarão
na chegada. Mas agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca. Pois é, fim do episódio. Esse foi o texto do Hilton Araújo, né, que ele faz uma comparação muito interessante da corrida maluca de alguns personagens com a realidade atual. Muttley! Faça alguma coisa! Se você enxergou alguém aí que se encaixe nessa lista de personagens, guarde para você ou comente com seu amigo. A gente só vai falar do texto. É isso aí. Bom, e ontem teve vazamento de áudio, né, na campanha do Sá, que causou grande rebuliço e não demorou para que já surgissem várias teorias da conspiração, tendo em conta, inclusive, que de supostos e prováveis rompimentos, mais uma vez, né, entre o Sobreira e o Sá, e que, segundo falam, seria no sentido de quererem que Sá aderisse à candidatura de um outro candidato, tá? Até agora, não há nenhuma confirmação sobre isso, ou até mesmo negativa oficial. O que sabemos, e está confirmado, é que a candidatura do Sá segue independente do que possa vir a acontecer. Ele vai até o fim, só ou bem acompanhado. O áudio vazado seria do Walter, né, um dos coordenadores da campanha, e segundo eu pude apurar, vazou fora de contexto, ou seja, pegaram só um áudio fora de contexto e jogaram nos grupos e dá margem para várias interpretações. Mas a pergunta é, qual seria o contexto real desse áudio, né? Pois é, isso ainda nós não temos resposta. Bom, e ontem teve reviravolta na campanha eleitoral em Quixelô, que está pegando fogo. Amanheceu o dia com o parecer do promotor Ayrton Ferreira Cabral, que é o promotor eleitoral auxiliar, se manifestando favorável à impugnação das candidaturas de Fátima Gomes e Gilson Oliveira a prefeito e vice pela coligação União e Amor por Quixelô. Ele analisou o pedido de impugnação da outra coligação relacionada ao prefeito atual de Quixelô, Adil Júnior, tá? Bom, teve também a do presidente da Câmara, né? Ele também emitiu um parecer sobre isso, que é, no caso, o Dadá Guedes, do PSB. Na realidade, o parecer do promotor ainda carecia de julgamento, ou seja, mandado para o juiz que iria aceitar ou não nos termos e os argumentos do promotor. Na realidade, o parecer do promotor ainda carecia de julgamento, né? E até o fechamento dessa coluna, às 23 horas do dia 4 de setembro de 2024, a sentença de Fátima Gomes e Gilson Oliveira não havia sido depositada no site do TSE, o divulgacandecontas.tse.jus.br, né? Pode ser que de manhã ela tenha saído, mas até esse horário, na hora que a gente gravou o balaio, não. Mas a do então candidato Dadá Guedes, essa já tinha sido julgada, tá? Pelo meritíssimo juiz Raimundo Ramonils, onde na sentença ele acatava a recomendação do Ministério Público pela impugnação do vereador e presidente da Câmara de Quixelô, Dadá Guedes. Lá aparece a mensagem: inelegibilidade infraconstitucional LC 64/90. Cabe recurso. Então o que é que tem no meio dessa confusão toda? Bem, ao contrário do que foi noticiado erradamente na mídia e circulou até nas redes sociais, Fátima e Gilson, até esse horário que eu falei para vocês, que a gente fechou o balaio, ainda não tinham sido julgados. E isso deverá acontecer, no caso, hoje, com certeza, né? Não passa de hoje. Caso tenham suas candidaturas indeferidas, ainda cabe recurso da mesma forma com o que acontece com a candidatura de Dadá Guedes, que já foi julgada e foi indeferida. Entendeu? Essa é a verdade dos fatos que a gente está trazendo para vocês aqui no Balaio de Gatos. Lembrando que essas decisões cabem recurso. Se elas forem desfavoráveis à candidatura de Fátima Gomes e Gilson Oliveira, eles devem recorrer, acredito que sim, né? Ou analisar a melhor possibilidade para resolver isso. No caso do Dadá Guedes, a mesma coisa, ele pode recorrer e continua a sua campanha. Da mesma forma que o Augusto também continua a sua campanha, mesmo tendo sido indeferido, ele continua. Por quê? Porque ele recorreu da sentença do juiz. E isso
é um direito que assiste a eles, tá bom? Pois é, e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Ó, e cuidado com essa corrida maluca, viu? Para não passarem por cima de você. Tchau, até amanhã. Pra frente, Sucupira!